Nesse tutorial, nós vamos acessar o Google Formulários e criar um formulário da nossa maneira. A primeira coisa que nós vamos fazer é já verificar se nós estamos logados aqui na conta institucional da Unifeob. E depois disso, é só vir aqui no Google Apps, nesse atalho, e clicar no Formulários. Ele fica nessa segunda seção aqui, bem no meio. Feito o acesso, a gente vê que aqui tem vários modelos já prontos, mas a gente pode iniciar um novo formulário da nossa maneira. Então, a gente clica em branco. Começando um formulário em branco, tem algumas configurações que a gente tem que fazer logo de cara. A primeira é que do lado do ícone aqui, a gente seleciona o nome do arquivo. Não é necessariamente o nome do nosso formulário, mas é sempre bom a gente trocar esse nome para que a gente consiga identificar também. Então, eu vou colocar como prova teste. No formulário, onde está escrito formulário sem título, a gente vai colocar um nome. Então, por exemplo, prova teste número 1. Na descrição, que é opcional, eu coloco, por exemplo, esta é uma prova teste. A partir daqui, a melhor opção a fazer é já configurar se essa prova vai ter correção automática. Se for uma prova que tem perguntas de múltipla escolha, perguntas que tem caixa de seleção, é sempre bom a gente já colocar para ele corrigir automaticamente, porque isso economiza muito tempo. A gente vai aqui nessa engrenagenzinha ao lado de enviar e nós vamos clicar em configurações. E nós vamos fazer a configuração geral desse arquivo. Nessa aba geral, a gente escolhe se quer coletar os endereços de e-mail dos alunos, se a gente quer que eles recebam no e-mail deles que eles responderam. E a gente pode ainda atribuir dentro desse recibo de resposta se a gente sempre vai enviar esse recibo falando para o aluno que foi entregue a atividade dele, ou se a gente vai deixar que ele solicite, se a pessoa que responder quer esse recibo no e-mail dela. Esse é opcional. Na verdade, é uma coisa muito particular, a gente pode sempre deixar para ele receber, para ele ter essa confirmação de que deu certo, então eu gosto de deixar em 100. A gente também escolhe se é necessário que esse aluno faça login, e a gente pode restringir que só usuários de conta Unifeob respondam, e também podemos limitar a apenas uma resposta. Isso força todos os participantes do formulário a fazer um login no Google, então eles têm que entrar com a conta institucional. E depois de feito o login uma vez e respondido, eles não podem entrar com essa mesma conta para responder de novo. Então, é sempre bom deixar esses dois marcados. Aqui embaixo, a gente escolhe se os alunos eles podem editar as respostas depois que já enviaram e se eles podem ver gráficos e sumários, né? Tipo, um gráfico do número de acertos que a sala fez naquela questão. É melhor deixar sem nada. Aqui na aba de apresentação, que é a segunda etapa das configurações, a gente pode mostrar a barra de progresso. Então, por exemplo, de 20 questões, vai mostrar qual a porcentagem que o aluno já respondeu na pergunta 8, mas isso é bem desnecessário. E a gente também pode embaralhar a ordem das perguntas para os alunos, para ficar mais difícil de colar. Isso também é bem pessoal. Se a gente não marca essa abinha aqui, essa opçãozinha aqui, ele deixa as perguntas sempre na mesma ordem, sempre igualzinho. A mensagem de confirmação, ela é uma coisa opcional. A gente pode deixar a sua resposta foi registrada, que é o padrão, ou a gente pode escrever uma mensagem pessoal, por exemplo, sua resposta foi enviada. Lembrando que essa opção ela só vai abrir para a gente escolher quando a gente permitir que o aluno responda mais de uma vez. Se a gente limitar a uma resposta só aqui, essa opção ela realmente não vai aparecer para a gente. E na parte do teste, que é a parte que realmente importa. Quando a gente coloca criar um teste, é porque a gente vai atribuir pontuações automáticas e vai fazer a correção automática. Então, é sempre bom habilitar. Aqui só funciona em Chromebooks, então não adianta habilitar isso. No Chromebook funciona o modo bloqueado. Quando o aluno está respondendo o formulário num Chromebook, a gente consegue impedir que ele abra outras abas enquanto ele está fazendo a prova. Mas nos computadores normais não tem como isso acontecer.
Nessa opção, a gente escolhe se quer liberar a nota para o aluno imediatamente após ele enviar a tarefa ou se a gente quer liberar depois da revisão manual. E essa é sempre a melhor opção, porque também evita que eles vejam as respostas corretas na hora que eles já acabaram e compartilhem com outras pessoas da sala. Nessa opção, é sempre bom tirar tudo, porque faz com que o aluno veja perguntas erradas, as respostas corretas e os valores das questões. E também é desnecessário, porque depois ele pode ver a pontuação dele quando o professor liberar isso manualmente. E aí, depois de feitas essas configurações, a gente clica em salvar e vamos começar a editar as respostas. Aqui no Formulários, a gente tem vários tipos de pergunta. Aqui a gente coloca o título da pergunta. Eu vou colocar só pergunta 1 a título de exemplo. Nós podemos também adicionar uma imagem para fazer parte dessa pergunta, como se a imagem fosse o enunciado dessa pergunta. E existem vários meios de fazer essas questões. A gente pode escolher múltipla escolha, colocar diversas opções aqui para os alunos e selecionar qual é a correta. A gente pode fazer caixas de seleção. Então, na caixa de seleção, a gente permite que o aluno escolha mais de uma correta. A gente pode também fazer parágrafo, onde ele vai poder escrever um texto longo. Então, ele pode escrever uma grande quantidade de texto. E resposta curta, para escrever um texto pequeno. Geralmente, resposta curta é para ele colocar o RA, é para ele colocar o nome completo, coisas desse tipo. Dá ainda para fazer upload de arquivo, colocar uma data, um horário, mas isso a gente quase não usa, isso aqui é muito difícil. Geralmente a gente escolhe daqui para cima, da caixa de seleção para cima. Então vamos montar uma pergunta de múltipla escolha. Seleciono aqui a opção, vou colocar as alternativas e vamos supor que essa aqui é a alternativa correta. Como que eu vou fazer já para ele corrigir automático? Primeiramente, eu tenho que pensar se essa pergunta ela é obrigatória que o aluno responda. Se ela for obrigatória, eu marco essa chave aqui embaixo, habilitada, para o aluno ser forçado a responder. Ele não consegue sair se ele não responder. E na chave de resposta, eu vou selecionar a alternativa correta, coloco a quantidade de pontos que ela vale. Então, se eu quiser colocar que ela vale 10 pontos, eu posso colocar. E adiciono um feedback. Por exemplo, você errou. Na incorreta, posso colocar um feedback, está correto. Ou até mesmo fazer um comentário sobre a questão. Inclusive, eu posso adicionar um vídeo ou adicionar um link junto a esse feedback para que o aluno veja o motivo dele ter acertado ou errado. E dou um salvar. Eu seleciono a alternativa correta, já coloquei o feedback, que é opcional, eu não preciso colocar, tanto é que eu posso até excluir aqui. Eu dou um concluído. E essa pergunta, então, ela já está pontuada aqui, ela já está valendo e ela é obrigatória. A maneira mais fácil de editar questões é vindo nesse botãozinho, que é o duplicar. Eu consigo duplicar perguntas e aí só mudar os enunciados. Então, se eu for fazer uma prova inteira de múltipla escolha, a maneira mais rápida de eu montar perguntas é clicando aqui e só editando o conteúdo dela. Mas eu também posso alternar o tipo de questão que eu quero. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui uma pergunta pedindo o nome do aluno. Eu posso, inclusive, arrastar a ordem dessas perguntas. Então, eu posso arrastar, colocar aqui que primeiro eu quero que ele me responda o nome dele numa resposta curta. Então, eu coloco o nome completo, torno obrigatória e deixo esse espaço para o texto. No caso, eu posso também tirar a pontuação, porque isso não vale nada. Feito isso, a minha prova então tem um total de 20 pontos. E onde eu vou ver as respostas? Aqui na configuração das respostas, a gente consegue fazer com que o formulário feche ou o formulário abra e a gente consegue exportar depois todos os dados para uma planilha Google. Agora, eu vou enviar esse formulário para o aluno. Eu vou pedir para ele coletar automaticamente o e-mail para poder identificar esse aluno também. Posso fazer com que esse formulário chegue através do e-mail. Posso fazer com que seja através do link, que é muito mais fácil. Quando eu clico em URL curto,
ele já prepara essa versão curtinha. Eu copio o link, consigo jogar em qualquer lugar, tanto no Classroom, quanto no WhatsApp, em qualquer lugar. Agora, eu vou responder a pergunta para a gente ter a visão de como o professor vê as respostas. Quando eu entrar aqui no formulários, vai aparecer a minha prova teste. Ela também vai ficar salva no meu Drive. Se eu entrar no Google Drive agora, ela vai estar lá para mim. Eu vou clicar ela aqui e vou na visão do professor, né, que só o professor vai ter, das respostas. E aqui na visão das respostas, a gente consegue ver um gráfico com a distribuição dos pontos da sala, as perguntas que foram mais erradas. Para liberar a pontuação, que a gente deixou como manual, vai aparecer pontuações aqui. E eu só libero a pontuação da Isabela quando eu clicar em liberar pontuações e deixar ela selecionada. Isso também faz com que eu libere pontuações para apenas alguns alunos, se eu quiser. E eu envio para ela por e-mail. Também consigo aqui analisar a maneira que eu quero olhar essas informações. Se eu quero ver por pergunta. Então, aqui é muito bom para corrigir várias perguntas de uma vez só, quando a gente vai fazer a correção manual. No individual, a gente vê por aluno mesmo e libera a pontuação de cada um deles. Aqui, se tivesse mais e-mails, eu poderia selecionar quem eu quero liberar a pontuação, a prova de quem eu quero ver. Esse individual é para a gente ver a prova inteira de uma pessoa só. Esse da pergunta, para a gente responder, para a gente ver por pergunta. Se eu colocar, por exemplo, pergunta 1, eu vejo as estatísticas do aluno, consigo também alterar as pontuações. E depois, no final de tudo, consigo exportar isso para uma planilha para ficar mais fácil a visualização. Lembrando que quando acaba, a gente pode fechar e não deixar mais ninguém responder. E para ver a planilha, é só clicar nesse verdinho. Ele pode criar uma nova planilha, ou ele pode até colocar numa planilha que já existe. Se a gente coloca criar, ele vai abrir lá no Planilhas Google. Aí nós vamos ter essa visão na planilha. Tem o endereço de e-mail do aluno, a pontuação dele, as respostas que ele deu, os campos preenchidos, né, e até mesmo a data e hora que ele respondeu esse formulário. Então, basicamente, esse é todo o processo que a gente tem que fazer para o formulário, lembrando que não obrigatoriamente a gente tem que fazer essa planilha. Eu peço desculpas pela qualidade do áudio, espero que o vídeo tenha ajudado e eu estou sempre à disposição. Um grande beijo!